começando a entrevista da FEComércio com o candidato a governador Jorginho Melo, do Partido Liberal. Uma entrevista que é muito calcada na Carta do Comércio. A Carta do Comércio ela é elaborada a cada 4 anos, ela é entregue aos candidatos a governador, aos candidatos ao legislativo, e é uma forma que a FEComércio de Santa Catarina tem para contribuir com o processo político, expondo as demandas dos empresários do setor e as políticas públicas que devem ser priorizadas. Como o perfil da entidade é mais propositivo, isso aqui não é um debate, é uma sabatina, para dar espaço para o futuro governador poder falar sobre suas propostas em cima dos desafios apresentados pelos empresários dos setores representados. A FEComércio ela congrega mais de 500 mil empresas que empregam mais de 1 milhão e 200 mil pessoas em todo o estado, além de ser a gestora do SENAC e do SESC em quase 100 estruturas aqui em Santa Catarina. Senador, bem-vindo a essa conversa, bem-vindo, candidato. E eu vou começar essa conversa com as perguntas que a gente vai fazer iguais para todos os candidatos. A gente separou 3 perguntas da FEComércio, baseadas na Carta do Comércio, para fazer de forma idêntica para todos os candidatos, e é por isso que eu vou ler, para garantir essa equidade. Então, a primeira pergunta, senador, é a seguinte. A inflação e o poder de compra dos consumidores foram apontados na pesquisa da Carta do Comércio como os principais obstáculos dos empresários entre os 33 indicadores. Nos últimos 2 meses, medidas de desoneração e redução de impostos para alguns itens essenciais, como combustíveis e energia, ajudaram a reduzir a inflação, mas os riscos ainda são persistentes. Além disso, a renda real dos trabalhadores de Santa Catarina ainda não voltou aos patamares pré-crise da pandemia. Na sua gestão, a redução de alíquota será estendida para outros produtos para reduzir efeitos inflacionários no custo das empresas e na renda dos trabalhadores? Piara, eu quero reafirmar aqui mais uma vez. Eu sou daquela ala que entende que reduzindo a carga tributária se arrecada mais. Eu sempre defendi isso. Né? O Brasil vive um momento vivia com uma instabilidade maior, agora vem acalmando. Selic disparou, quando nós começamos a fazer o Pronamp era 1,5. Né? Eu não tenho dúvida que a inflação é o imposto mais perverso que existe. E ele tira principalmente do mais pobre. Né? A inflação corrói o salário do mais pobre. A FEComércio e todos os segmentos do comércio que atuam, que defendem, tem trabalhado muito, tem nos apontado caminhos, tem falado muito com o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes. Ele tem essa preocupação e o Brasil começou baixando o preço dos combustíveis, né, baixando o preço de alguns produtos. Eu, como governador, quero fazer uma grande revisão, incentivos fiscais, em que produtos a gente pode acrescentar na cesta básica, que tipo de produto nós podemos baixar a alíquota, porque o Estado é uma carga muito pesada para o contribuinte. Ele não tem escapatória, por mais que ele inove, que ele melhore o seu ambiente de negócio, ele tem que competir. E muitas vezes a pandemia nos deixou um rastro de sabor, de descontentamento, de apreensão, de preocupação. Então, nós precisamos fazer com que o Estado de Santa Catarina, que é um Estado produtor, é um Estado que gera muito emprego, né? Pretendo fazer, com a minha eleição, eu quero fazer um Pronamp catarinense, a exemplo do que eu fiz no Pronamp nacional. E isso gera emprego, isso fomenta o comércio, isso traz dinheiro de capital de giro. Quero fazer um Pronamp catarinense. Senador, até avança um pouco na nossa segunda questão, eu vou aproveitar para fazê-la, para o senhor poder emendar essa questão, porque a segunda maior dificuldade apresentada na pesquisa foi justamente a captação de recursos, sobretudo pelo custo do crédito. Um pouco, como o senhor mesmo estava falando, em pouco mais de 1 ano e meio, a Selic passou da mínima histórica, que era 2%, para patamares iguais a 2016, 13,75%, elevando o custo dos empréstimos e minando novos investimentos. O senhor antecipou, mas repergunto. Quais as medidas para ampliar as linhas de crédito e reduzir o custo da captação, especialmente esse ponto, reduzir o custo da captação de recursos para as empresas? E aí, a questão
que levanta a FEComércio. É possível criar um programa especial de incentivo aos investimentos para o comércio, serviço e turismo nos moldes do Prodec, que atende a indústria? É possível. O Prodec fomentou a criação de empregos, desde que ele seja realmente, as duas partes cumpram, né? Quem dá o incentivo, quem dá quem faz a fomentação e quem vai devolver através de tributos e através de emprego. Eu quero fazer, o Piara, a exemplo do que eu fiz a nível nacional, o Pronamp nacional, essa maior ajuda financeira de todos os tempos, salvou mais de 10 milhões de empregos no Brasil. É por isso que isso é um cartão de visita. Por isso que o presidente Bolsonaro, seguidamente, faz um destaque, o senador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que fez o Pronamp, que salvou milhares e milhares de empregos. Isso é verdade. Eu quero fazer através do Badesc, através das cooperativas de crédito aqui em Santa Catarina, porque as cooperativas de crédito, elas se espraiaram no Estado. Quando o BESC saiu do circuito, que foi fundido com o Banco do Brasil, incorporado pelo Banco do Brasil, as cooperativas de crédito ocuparam esse espaço. E hoje elas estão bem montadas, com agências bonitas, e ela é muito mais próxima do agricultor, é muito mais próxima do micro e pequeno empresário. Então eu quero fazer um Pronamp, com uma grande parceria com eles, para que a gente empreste dinheiro. E eu sempre digo que governo, políticas públicas não tem que ter lucro, quem tem que ter lucro é o empreendedor. Então eu vou fazer um Pronamp para a micro e pequena empresa e vou fazer um Pronamp rural. Para o pequeno agricultor melhorar a sua propriedade, comprar um equipamento, fazer uma cisterna. Isso em parceria, além do BRDE, Badesc, instrumentos que o Estado tem, também em parceria com as cooperativas de... Sem dúvida, eu já falei com o presidente Rui Schneider, que é o presidente da Cicobi, eu falei com o Cantão, que é da Aurora, enfim, todos eles, para que a gente possa fazer um grande mutirão, porque o capital de giro sempre foi uma dificuldade muito grande, o pequeno nunca teve acesso. E quem gera emprego, a FEComércio sabe disso. Quem gera hoje, quem banca 60% dos empregos formais no Brasil é a micro e pequena empresa. 98% de todas as empresas que existem é micro e pequena empresa. Nós estamos fazendo agora, eu estou fazendo, já está andando, uma alteração nos limites, nos tetos. Hoje é 4 milhões e 800 para pequena e 360 mil para micro. Estamos passando, falei com o presidente Bolsonaro há poucos dias antes de entregar o mandato para a dona Ivete, da necessidade de ampliação. Eu queria 8 milhões por ano e na conversa com a economia foi autorizado 6 milhões. Então passa de 4.800. O empresário, o comerciante que está me ouvindo e me vendo agora, sabe da importância que é essa alteração. A importância que é, porque ele tem trabalhado com o freio de mão puxado. O micro e o pequeno. Chega no final do mês, ele liga para o contador. Como é que está aí? Dá para tirar nota esse mês? Porque ele tem medo de se desenquadrar. E aí ele vai para um outro regime tributário que é muito mais pesado. Então, quero fazer com que essa linha de crédito, quero aumentar o prazo, aumentar a carência de no mínimo 1 ano, que isso é o que todo micro e pequeno sonhar a vida toda, ter capital de giro, que nunca teve em banco nenhum. Banco só esfola, a maioria deles. Eles não protegem, eles não incentivam, eles não favorecem. Banco foi feito para ganhar dinheiro, para engordar, para crescer, para dar lucros bilionários como dão, né? Sem dó e sem piedade. Então, o Pronamp é uma linha de crédito que vai ao encontro de quem quer empreender, de quem quer produzir, quem quer melhorar o seu ambiente de negócio. E a FEComércio tem tudo a ver com isso. A gerência que vocês fazem, a animação que a FEComércio faz, isso é um grande papel, porque a gente troca muita figurinha e o micro tem avançado muito com isso. Partindo para a terceira pergunta que a FEComércio elaborou, que vai ser igual para todos os candidatos, a pesquisa apontou, a Carta do Comércio apontou que a educação deve ser a política pública prioritária para a próxima gestão. A qualificação profissional é um dos principais responsáveis pelo aumento da produtividade dos negócios. Na última década, a quantidade de pessoas trabalhando no comércio, serviços e turismo com formação básica completa ampliou de 64,2 para 78,3. Apesar de alta, o número é considerado baixo. Quais as medidas para ampliar a qualificação básica e técnica dos trabalhadores do setor do comércio?
Além disso, qual o papel do Sistema S, em especial do SESC e do SENAC, na execução dessa política? O Sistema S vai ser um grande parceiro do nosso governo. Por quê? Porque eu sempre fui parceiro do Sistema S. Sempre quando alguém queria tirar um pedaço da arrecadação do Sistema S, com alegação de muita grana, eu sempre fui muito parceiro de lutar no plenário, como deputado federal, como senador, para manter, porque eu sei da importância e o que fazem o SEBRAE, SENAC, FEComércio, enfim, na fomentação da micro e pequena empresa e dos negócios. Então agora chegou a vez de eu fazer uma parceria com o Sistema S e eles me ajudar. Eles vão ajudar Santa Catarina no seguinte: Secretaria da Educação, o governo do estado vai fazer vamos fazer uma parceria entre SESC, SENAC, todos esses que você citou, o Sistema CAF, as nossas universidades comunitárias, para que nesse trio a gente consiga, eu quero fazer uma rede de escolas técnicas, as ETECs, que eu tenho anunciado no meu programa de governo. O que é isso? Você vai fazer o teu segundo grau natural e, paralelamente, ou no contraturno, nós vamos utilizar as universidades, os espaços físicos, espaços do Sistema S, para que a gente consiga fazer curso de qualificação profissional, conforme as demandas regionais. Porque aí eu trago o jovem para trabalhar mais cedo, ele vem ganhar dinheiro, botar um dinheirinho no bolso, ajudar a sua família, e a gente qualifica a mão de obra, porque hoje no Brasil, hoje em Santa Catarina, por exemplo, na área de tecnologia, o empresário tem que buscar gente fora, o Piara. Não tem qualificação técnica. Por quê? Porque o segundo grau só prepara para vestibular, para fazer a graduação. E o que nós precisamos fazer primeiro? Então vai ser um ponto forte do nosso governo, é qualificação profissional. Porque hoje você faz um chamamento para contratar alguém, se apresenta muitos candidatos, sabe fazer o quê? O que o senhor quiser. Você não quer ouvir isso, você quer ouvir que ele diga, eu tenho qualificação nesta área. Então isso vai ser um ponto forte em parceria com o Sistema S. O Sistema S vai ser determinante, porque tem interesse, tem instalações, se somando com as instalações do Sistema CAF e com o apoio do governo do estado, o nosso sistema de educação em Santa Catarina gasta 7 bilhões por ano. A gente vai ter que revisar isso. Para ressaltar, o senhor não pretende criar estruturas novas, pretende utilizar essas estruturas exatamente em parceria. Em parceria. Não vou sair demorando, eu quero chegar fazendo. Santa Catarina tem pressa, nós precisamos apurar com isso. Eu quero chegar fazendo. É por isso que eu vou utilizar o que já está funcionando, mas fazer funcionar melhor. Em todas as áreas. Depois, se nós tiver oportunidade, a gente vai falar sobre isso. O tamanho da máquina foi o segundo ponto colocado pela carta na pesquisa feita com os empresários nas questões de administração, atrás da burocracia no atendimento. São questões interligadas, a máquina pesada atende mal. O que esperar em termos de reforma administrativa no seu governo para que essa mudança chegue na ponta? Todo governo que chega, todo governador eleito faz a sua reforma administrativa, umas mais ousadas, outras mais tímidas. O que esperar de um governo Jorginho Melo em termos de reforma administrativa? Vou fazer uma reforma muito coerente. O Estado tem muitos talentos, muitas pessoas qualificadas, que já estão há muitos anos na vida pública. Vou fazer parceria com a nossa UDESC, que é a nossa universidade, para que ela atue muito fazendo o que ela faz e mais na qualificação dos servidores públicos de Santa Catarina. Qualificar a segurança, a arrecadação, a educação, todas as áreas. Quero fazer com que essa reforma que eu pretendo fazer, não inchando máquina, eu quero espremer, que ela fique mais leve, mais enxuta e mais eficiente. O catarinense tem pressa, a gente não pode burocratizar. Eu sempre fui da simplificação. Eu sempre briguei nacionalmente dentro do Simples Nacional. Hoje o Simples nós pagamos 8 tributos numa guia só. Eu vou buscar muito isso, reduzir papelada, papelório, tempo de espera. Eu vou reduzir isso. Vou fazer com que o catarinense seja mais atendido com maior velocidade. Então, a simplificação das áreas, mesmo eu quero ter um local que cuide de aeroportos e aeroportos. Portos e aeroportos.
Eu não vou fazer secretaria, vou fazer uma secretaria executiva que fica embaixo da infraestrutura. Porque hoje está tudo misturado. A gente tem que separar para ter velocidade. Nós temos 24 aeroportos, 5 portos. Um faz uma política de um jeito, outro do outro. Nós precisamos recuperar os aeroportos. Já perdemos órgãos, por exemplo, lá em Joaçaba, por não poder chegar. Isso é grave. Trazer turismo, turista que vem visitar todas as regiões, o próprio catarinense possa se deslocar de uma cidade para outra, daqui para Caçador, de Caçador para Videira, para Concórdia, para Criciúma, para Joinville, fazendo voos regionais, domésticos. Com um avião, uma TR-42, 72, já está resolvido. E depois temos grandes aeroportos. Então eu quero fomentar, até porque tem dinheiro em Brasília, mas ninguém se interessou para ir atrás disso. Tem dinheiro na SAC, que é a Secretaria de Aviação Civil, para fazer investimento. A exemplo do que eu estou fazendo em Joaçaba. 16 milhões para ampliar a pista, alongar a pista, colocar rebalizamento. Então eu quero cuidar dessa infraestrutura, mas com a preocupação de não inchar a máquina. Eu sou um homem simples. Comigo não tem muita enrolação, não tem muita máquina pesada. O senhor falou da criação dessa Secretaria Executiva. O senhor prevê outras estruturas novas e extinção de algumas? Tem isso mais alguma coisa pré-detalhada na sua cabeça? Vou extinguir a Secretaria de Segurança Pública, porque hoje ela atrapalha. Porque o governador atual inventou uma moda aí de cada força policial ser responsável por um ano. Isso não funciona. Isso não funciona. Aí o segmento aquele, queira ou não queira, naturalmente ele se volta mais para o segmento que ele representa. Eu vou dar a nível de status, eu vou dar status de secretário para o comandante-geral da polícia, para o delegado-geral da Polícia Civil, para o diretor do IGP, para o diretor-geral do Bombeiro e da Secretaria de Polícia Penal. Eles vão despachar diretamente com o governador para ganhar velocidade. Se não despacha com um, até que ele socializa, até que ele primeiro reserva o que tem da classe dele para depois socializar com as outras. Não, eles vão tratar diretamente comigo para que a gente ganhe tempo. Vou incluir mais policiais, porque hoje Santa Catarina tem um déficit de policial. Nós temos um policial para cada 704 catarinenses. O normal e o possível e o que deveria ser é 1 para 450. Mas tem concurso que se faz e não se chama ninguém. Nós não vamos inchar, mas vamos e agregar mais alguns policiais para que eles fiquem... Hoje eles estão com muita dificuldade. Falta contingente, estafado, uma escala muito ruim, que penaliza o policial, porque ele não vê o filho quando dorme, não vê o filho quando ele sai de manhã. Enfim, nós precisamos dar um pouquinho mais de dignidade para o nosso policial. O que a gente viu ao longo dos últimos anos é que mesmo nos momentos de maior contratação de efetivo, ele acabava enxugando gelo pelo volume de saídas. Não existe alguma solução mais diferente, alguma coisa fora da caixa do que a simples reposição que não tem sido suficiente a contratação? A aposentadoria tem sido maior do que a contratação. A gente precisa, de forma responsável, calcular isso, ver a abrangência disso e dar condições em todos os municípios de Santa Catarina com mais alguns policiais. Não é formar policial para ficar só numa região. Nós temos que distribuir em todo o estado para dar mais segurança para as famílias, para a propriedade, enfim. Então nós vamos fazer com muito critério, Piá, mas nós vamos trazer mais, vamos aumentar o efetivo das forças policiais para dar mais segurança para o catarinense. As questões de infraestrutura obviamente estão na Carta do Comércio, porque elas pesam sobre Santa Catarina e uma das maiores demandas é a melhoria da condição das estradas, especialmente aqui nossas estradas estaduais que vivem bastante dificuldades. Tivemos vários modelos em alguns governos se priorizou executar isso via secretarias regionais, outros modelos extinguiram isso. O que o senhor vai fazer? O atual governo acabou com o DEINFRA. O que o senhor vai fazer? Qual é o modelo do Jorginho Melo para a gente ter as estradas em boas condições, de uma forma mais permanente? Eu vou fazer uma grande parceria com os municípios. Hoje a manutenção, o cuidar de um buraco, tem que fazer um entendimento com o município onde aquela estrada está passando dentro. Não tem jeito.
de atender todo o Estado. Então, a Fiesc fez um levantamento muito interessante, nos colocando que tem 21 estradas estaduais em boca de rua, um buraco esperando o outro. Então, nós temos que fazer um mutirão, nós temos que primeiro fazer um mutirão para aliviar essa pressão. Eu que ando em Santa Catarina, eu tenho o privilégio de conhecer os 293 municípios. Você vai de Chapecó a Ceará, você se desespera. Enfim, então nós precisamos fazer um grande mutirão para fazer uma conserva agora. Hoje tem o mato cobre as placas, é buraco, enfim. O governo não aplica o que deveria aplicar, ele aplica 1/4 do que precisava aplicar, levantado pela Fiesc. Ele não se interessa em fazer. O senhor vai repassar o dinheiro para o município tocar a obra? Esse é o modelo que o senhor pretende? Possivelmente, porque custa mais barato e é mais ágil e a fiscalização está em cima. Então vamos fazer consórcios regionais com os municípios, que é uma coisa que funciona bem na saúde, vai funcionar na conservação de estrada, né? E eu quero fazer também, eu quero investir muito, Piara, nas estradas vicinais. Porque se eu melhorar aquela estrada que vai para a granja do agricultor, porque hoje o caminhão que vai buscar seus frangos, seus suínos lá, é caminhão traçado, é caminhão que tem largura, que a estrada precisa ser melhor. Quero fazer um grande programa para que a gente consiga asfaltar, melhorar bem, com um tipo de asfalto, um tipo de pedrisco que a gente possa melhorar essa estrada para que saia a mercadoria com muito mais facilidade. Porque nós temos hoje propriedades rurais que é mais importante e fatura mais do que uma microempresa na cidade. É uma empresa a céu aberto. Então eu quero investir muito em estradas vicinais, ligando de um município para o outro. Desenvolve turismo religioso, economia, hotel fazenda, pousada, porque você tira a gente das SC, você tira a gente da BR. Quando alguém quer ir para um município, ele não tem que ir para a BR para ir para o município, ele pode ir por dentro, como tem em outros países, na Europa. A gente vê no atual governo alguns planos que são nessa linha de repassar dinheiro para o município executar, investimento nesse tipo de estrada mais alternativa. O que é diferente o seu modelo, inclusive em relação ao grande plano do atual governo, que é o Plano 1000? Eu fui um dos únicos candidatos a governador que assumiu perante os prefeitos que vou manter o Plano 1000. Até porque eu não sou irresponsável. Dinheiro público a gente tem que zelar. Como é na infraestrutura, claro que a gente vai reavaliar, porque são projetos do município, porque o Estado não tinha projeto. O Estado nunca se preocupou em fazer projeto. Nós vamos nos preocupar, porque a gente sempre tem que estar um pouquinho à frente. Tem que planejar, tem que projetar, tem que entender o crescimento do Estado, as dificuldades, os pontos fortes, fracos, enfim. Então, eu vou aproveitar todas essas obras que estão sendo feitas, como já disse, vou manter o Plano 1000, isso é uma propaganda que fizeram, mas é de infraestrutura. Além disso, eu vou atacar nas outras pontas que têm dificuldades das mais difíceis possíveis, que é o caso da saúde. E o governador insiste em dizer que está fazendo um mutirão, mas tem 140 mil pessoas esperando uma cirurgia. Isso é uma vergonha. Porque a pandemia abalou o mundo inteiro e todos os estados, não foi só Santa Catarina. O governo não reagiu bem. Ele insiste em dizer que está fazendo mutirão, não sei o quê, mas é só você acessar a lista de pessoas, de crianças que estão esperando uma cirurgia, um exame, que isso é ridículo. Para a questão, candidato, na linha da infraestrutura também, na comparação de propostas e do atual momento do Estado, o atual governo investiu dinheiro do Tesouro nas obras de rodovias federais, que estão na Carta do Comércio, como o avanço dessas obras está entre os pleitos da Carta do Comércio. Eu quero saber, assim, em alguns momentos o senhor criticou pontualmente algumas questões desse repasse do Estado para o governo federal tocar essa obra. Eu queria saber que modelo que o senhor propõe para que essas obras finalmente avancem, especialmente aqui 470, 280, que emperram aquelas regiões tão importantes da economia catarinense. Primeiro, eu não vou fazer que nem o governador atual, que se elegeu na aba do presidente Bolsonaro e abandonou, traiu o presidente Bolsonaro. O catarinense não gosta de traidor, isso é malfeitor. Primeiro, eu vou ficar ao lado do presidente Bolsonaro, vou me juntar com a bancada de Santa Catarina, com os 16 deputados federais e os 3 senadores,
para pedir por Santa Catarina. Ele nunca teve a capacidade de ir ao encontro da bancada federal, a não ser naquele momento que ele quis repassou 450 milhões para 470, e ele queria fazer só no trecho 1 e 2, porque ele tinha um interesse especial ali, um interesse que até hoje ele não disse por quê. A gente mais ou menos imagina. E eu queria que ele ampliasse, fizesse para o 3 e para o 4, para não prejudicar Blumenau e não prejudicar Indaial, que também vai ser duplicado até lá. Por que só o trecho 1 e 2 que vai até Gaspar? Essa foi a minha contrariedade. E aí fui atendido, que foi colocado 50 no 3 e 50 no 4, para desapropriar, que daí o governo desapropriava com o dinheiro dele e avançava. Mas não foi um diferencial tão grande, porque tem 40 quilômetros pronto da 470, que ela nasce em Navegantes, 40 quilômetros pronto, que foi feito pelo governo Bolsonaro. O PT não fez 1 metro de asfalto e prometeu que ia fazer. E esse dinheiro não foi determinante para terminar os 40 quilômetros. Tinha dinheiro suficiente. A gente sempre lutou, a bancada empenhada, sempre lutou para que nenhuma obra nossa paralisasse. Nós não temos nenhuma paralisada. A 285 falta 1,5 km lá no sul, que liga a KBR-101 com o Porto de Imbituba. A 280 está furando o túnel lá em Guaramirim. Enfim, a 282 nós vamos fazer a terceira faixa de Santo Amaro, de Águas Mornas, até Alfredo Wagner, que é os piores gargalos ali, fazer a terceira faixa para o caminhão ir para o lado e você ultrapassar. A 280 lá para o oeste estava do Trevão do Irani até Ponte Serrada, estava uma calamidade. Está sendo recuperada pela Neovia agora. Vão remover todo o pavimento. Né? E a atuação nossa junto ao governo federal sempre foi de forma isolada. O governo nunca se interessou, nunca foi parceiro, até porque ele tem remorso, etc. Ele virou as costas para o presidente, ele traiu o presidente. Até porque não é um debate, vamos nos ater a questões das próprias propostas. E eu aproveito esse gancho desse comentário que o senhor fez. O senhor foi deputado federal 2 mandatos, é senador já há 4 anos, já comandou o Fórum Parlamentar Catarinense. Como é que o senhor, como governador, quer usar a estrutura da bancada federal? Como é que o senhor quer ser parceiro? Como ser parceiro com essa experiência que o senhor tem? É valorizar os deputados. É ter a grandeza de chamar os deputados para se reunir, é de ir a Brasília ao encontro da bancada, independentemente de partido. Não é se achar que você é a última bolacha do pacote. Você tem que se juntar com quem vota lá no governo federal. E a nossa bancada vai aumentar muito. Então, eu quero ser parceiro da bancada, conheço bem, conheço o momento de fazer emenda, a hora certa de fazer emenda, falar com o relator, para que a gente consiga colocar dinheiro em todas as obras estruturantes de Santa Catarina. Santa Catarina precisa muito do governo federal e eu quero fazer isso em parceria com os ministros que são meus amigos e em parceria com a bancada federal. O senhor conhece bem o Congresso, o senhor é um congressista, sabe que muitas vezes o parlamentar prefere pegar a emenda e pulverizar em pequenas obras para atender a base a investir todo numa obra estruturante. Qual é o convencimento? Ou o parlamentar tem as emendas individuais, que isso ele coloca em todos os municípios. E tem emenda de bancada, que essas emendas de bancada é para colocar justamente em obras estruturantes, de saúde para fazer um grande investimento, na infraestrutura de uma estrada. Eu coloquei dinheiro para fazer aquela ponte que liga Itapiranga com o Rio Grande do Sul. Eu, a Carol Detone e não sei mais quem que é. Dinheiros das nossas emendas individuais. Tem as individuais e as de bancada, e as de bancada são de valores expressivos. Então é por isso que você tem que saber respeitar a bancada, ser parceiro e no momento certo estar junto para colocar no orçamento. E como é que vai ser a sua relação? Falamos com a relação com a bancada federal, mas a relação do dia a dia do governador é a relação com a bancada do Estado, as bancadas estaduais, aqui a Assembleia Legislativa. O senhor, na sua campanha, não fez uma aliança, o senhor está com um partido isolado, o Partido Liberal. Isolado não, chapa pura, puro sangue. Na Assembleia Legislativa, certamente, por maior que seja a bancada que o senhor eleja, o senhor vai precisar de composição para ter maioria. Quem que o senhor pretende buscar? Vou conversar com todos os deputados eleitos, não tenha dúvida. Eu conheço a Assembleia, tive 4 mandatos ali dentro, fui presidente da Assembleia, sei como é que o deputado atua, como é que ele pensa.
E para fazer coisa boa, eu vou encontrar apoio de todas as bancadas, eu não tenho dúvida disso. Vou mostrar a nossa intenção, qual o plano de governo, o que precisa para executar, e eu não tenho dúvida, vou ter parceria, vou ter apoio deles. Nós estamos de chapa pura, porque a melhor coligação é o 22 do presidente Bolsonaro, muita gente gostaria de ter. Entendeu? Então não é por desprezar alguém. Nós estamos indo de sangue puro. A minha vice é de Joinville, a delegada Marilisa, uma mulher extraordinária, tem um prestígio grande lá. Quando o senhor fala em procurar todos os partidos, todos os outros partidos, todo mundo que for eleito, o senhor tem um partido que tem alguns setores muito mais meio ciumentos, meio radicais, que não gostam muito de conversar com outros partidos. O governador Moisés viveu isso no começo do governo com 17, o pessoal é meio ciumento. O senhor vai lidar bem com o pessoal mais ciumento da sua bancada? Claro, a gente sempre tem que dar atenção, carinho, conversar, ouvir, porque cada deputado representa uma camada da população e você tem que respeitar esse segmento. Mas no todo, as pautas que são comuns, eu tenho certeza absoluta que vou ter apoio da unanimidade da Assembleia, até porque eu me relaciono bem com todos eles, né? O seu partido ele é um partido de médio porte, o senhor foi sempre a maior expressão eleitoral dele, se elegeu senador na última eleição, em coligação. Nos municípios ele tem um tamanho relevante, mas ele não é um dos maiores partidos, e ele cresceu com a chegada do presidente Bolsonaro e a vinda dos parlamentares federais e estaduais. Mas ele não é um time grande. Como é que o senhor vai montar o seu secretariado? Que perfil que a gente pode esperar do secretariado do Jorginho Melo? Os catarinenses mais qualificados. Pode ser 60% de mulheres, pode ser 60% de homens, enfim. Eu vou prestigiar as mulheres. Porque elas merecem, até pelo nome de Santa Catarina, até por termos 52% de mulheres em Santa Catarina. E tem talentos. Vamos procurar gente que desempenhe a função. Não vai ser por favor político, é por isso que é chapa pura. Aí você não tem que estar fazendo muita concessão, fatiando o governo, dando um pedaço para um pedaço para outro que vai fazer a sua política partidária. Eu quero fazer uma política única para Santa Catarina. Essa é a maior coligação que eu fiz. É a coligação com a população de Santa Catarina. Então eu não tenho dúvida, Piara, que nós vamos conseguir, com muita tranquilidade, com muita parceria, aprovar as leis que nós vamos encaminhar para a Assembleia, o relacionamento, a valorização, sentar para conversar. Uma boa conversa, você resolve muitas coisas que, se você se isolar, você não resolve. Isso nós vamos fazer, pode ficar tranquilo. O senhor tem uma longa trajetória política, foi vereador, foi deputado estadual, foram o quê? 5 mandatos? 4. 4 mandatos, foi presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal 2 vezes, senador agora, cargos do Legislativo. Sua única experiência executiva foi a presidência da Assembleia Legislativa. E mesmo o secretariado de Estado o senhor chegou a ocupar. O senhor vai assumir o maior, se for eleito, o maior cargo executivo do Estado. Está preparado para deixar de ser legislador e ser executor? Não tenha dúvida. Me preparei muito para isso. Tenho experiência de como saber fazer, como desamarrar os nós, aonde que está, o que está entravando, mexer na legislação, ir a Brasília saber aonde pedir. Um governador precisa se cercar de pessoas qualificadas e ele tem que ser o grande líder, o grande animador, cobrando, tendo pressa. E isso sei fazer com maestria. Aprendi, a vida me ensinou. Eu sou de uma família de 7 irmãos. Vendia sonho, paçoquinha, pé de granfino. Comecei a trabalhar aos 12 anos, com sacrifício. Passei muito cheque pré-datado para me formar nas 2 universidades. Eu sei a dor de quem tem dificuldade em Santa Catarina. Então, eu não tenho dúvida de que a vida me preparou. Me considero preparado. Faço política por paixão. Quero dar o meu melhor para o meu estado, que me deu tudo. Um estado que nos honra, um estado que é pequeno, mas o pessoal é gigante, o nosso povo é maravilhoso. Quero fazer um grande governo e estou preparadíssimo para isso, por isso eu quero pedir o apoio dos nossos catarinenses. O senhor, na sua longa trajetória política, o senhor sempre foi parceiro dos governos. O senhor foi parceiro do governo Amin, foi parceiro do governo Luiz Henrique, foi parceiro do governo Colombo na maior parte dele. O senhor não tem que ser visto como alguém que é a favor
de todos os governos, que é igual aos governos que passaram? Como parlamentar, eu tenho que trabalhar para o meu estado. Então, se eu não tenho candidato a governador, se eu não estou no executivo, eu tenho que trabalhar com quem está. Então, isso republicanamente não tem nenhum tipo de dificuldade. Agora, porque o governador não é do meu partido, eu tenho que me isolar, não tenho que trabalhar, eu não tenho que puxar para a minha região, para o meu estado. Isso não funciona. Ou você tem que... O relacionamento institucional é uma coisa muito comum no estado, no governo federal, porque você é eleito para representar, você não é eleito para ficar num segmento isolado. Não, eu não tenho... O governador do meu partido, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que participar, que dialogar, que se reunir. Isso é uma coisa muito normal e eu sempre fiz isso com muita independência, muita altivez, todos os relacionamentos republicanos. E isso a sociedade deu muitos frutos para a sociedade que eu representei até hoje. Isso vale também, a pergunta vale também para o plano federal, porque o senhor, como deputado federal, chegou a ser base de apoio de Dilma Rousseff, não o tempo todo, mas chegou a ser base dela. Foi base de apoio de Michel Temer, não o tempo todo, mas a maior parte, e é um dos mais destacados defensores do governo Bolsonaro. E hoje, Bolsonaro, o senhor falou, 22 é a sua maior aliança, é o apoio, é estar no partido do presidente Bolsonaro. Aquele eleitor que é fiel ao Bolsonaro, convicto, e vê uma imagem antiga sua com Dilma Rousseff, como andou circulando, como é que o senhor explica aquele momento para ele? Com muita naturalidade. Eu participei, quando eu me filiei no PR na época, o PR era a base do apoio do governo federal. Nós não tínhamos presidente da República. Quando eu tive a oportunidade de fazer uma opção, eu fiz, que foi a eleição do presidente Bolsonaro. Desde o primeiro dia, eu sou parceiro, tenho compromisso e tenho trabalhado para defender. Os outros foi circunstância, para representar o meu estado, para fazer o relacionamento, para receber autoridades que vieram a Santa Catarina quando eu era presidente da Assembleia. Tem uma fotografia. Fotografia se tira com qualquer pessoa, só não pode se tirar com condenado, com preso. Mas você pode tirar fotografia com muito tipo de pessoa. Agora, o apoio, o meu trabalho, a minha defesa é do governo Bolsonaro desde o primeiro dia de governo. Ele, inclusive, brinca que eu sou mais parceiro dele e voto mais com ele do que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, que às vezes está viajando, está numa outra missão. Enfim, opção é o governo Bolsonaro. Os outros governos, Michel Temer, PT, eu participei por uma circunstância de eu ser deputado eleito e eles estarem no governo. Eu não posso virar as costas para Santa Catarina. Eu tenho que representar Santa Catarina. O maior partido do estado é o MDB. O MDB tem a suplente do seu mandato de senador, Dona Ivete, viúva do Luiz Henrique da Silveira, que está hoje no Congresso porque o senhor tirou licença. O MDB formalmente está com o governador Moisés, indicou vice, senador na chapa dele, mas é um partido que está dividido, que está rachado, que ainda não encaixou na campanha do governador, muito fruto da disputa interna da ala do partido que queria ter candidato. Eleito, o MDB é o primeiro partido que o senhor vai procurar? Vou conversar com todos. A Dona Ivete, eu fiz um gesto de respeito, de consideração por ela e pela memória de Luiz Henrique da Silveira, que foi um bom governador de Santa Catarina. Me licenciei do Senado, dei a oportunidade para ela exercer o mandato de senadora. Ela está exercendo, porque é muito comum nenhum titular dar a vaga para o seu suplente. Dá só quando morre. Não, eu dei em consideração. E ela veio, e ela está ao meu lado porque ela é uma mulher decente, é uma mulher que acompanhou um grande líder político. Ela nunca foi política, mas ela tem dito, o meu candidato a governador é o Jorginho Melo, porque é o melhor, é o mais preparado. Se o meu MDB está no outro lado, mas eu não estou. E o MDB dividiu muito, a bancada ficou de um lado, do outro, o vice-governador, e o governador esconde o vice na fotografia, não sei se não dá para apresentar, a minha delegada dá para apresentar na sala. Eu tenho desfilado com ela lá em Joinville, feito caminhadas lá, e o pessoal vem abraçar e vibra, né? Então, o MDB é um grande partido, mas tem muitas divisões internas, e eu não tenho que me meter nisso, isso é uma questão deles. Eu vou me relacionar com eles, tomara que eles façam uma boa bancada na Assembleia, tomara que eles não diminuam muito a bancada,
e eu possa me relacionar com eles a nível nacional e aqui em Santa Catarina, porque é um partido grande. Senador, a gente está chegando no final da entrevista, falta pouco menos de 1 minuto e meio. Então, primeiro quero agradecer a sua presença aqui para essa conversa baseada na Carta do Comércio da FEComércio e queria que o senhor usasse esse tempo para fazer uma mensagem final, especialmente ao segmento. Muito bem. Quero dizer a todos os lojistas que o Jorginho Mello vai ser um governador parceiro. Sei das dores de vocês, sei da dificuldade de se manter vivo no comércio, de contratar, de aumentar emprego. Vocês vão ter um governador parceiro que vai ver tributação, vai sentar com vocês, vai ver o que é melhor para crescer. Não tenha dúvida. Não tem por que eu não me relacionar com um setor que eu me dou bem há muitos anos. Sou defensor. Então nós vamos ser muito parceiros. Quero aproveitar para pedir o prestígio de vocês, o voto de vocês, para que vocês possam me ajudar a ser governador desse estado. É Bolsonaro. Se você esquecer, lembra do J. Jesus, Jair, Jorginho e Jorge. É sucesso absoluto e de certeza. Senador, obrigado pela entrevista e boa sorte na campanha eleitoral. Obrigado, Piara.